Está começando agora o Visceralcast, aqui, Cafeína Visceral. Uma dádiva dos ninjas. Olá pessoas, eu sou o Francês, aqui quem vos fala. Estamos começando mais um Visceralcast e na minha frente ele que não foi para um mundo paralelo, mas parece que tá em um, Ozodrak. Mas eu não sou um slime malvado. Todos pediram isso, não sei se todos, mas uma galera aí pediu. Eu pelo menos pedi. Pra gente poder gravar um Visceralcast sobre anime. E o primeiro anime que a gente vai falar aqui no Visceralcast é ele. Fala o nome dele todo aí porque eu não sei. That Time I Got Reincarnated as a Slime. Ou Sensei Shirata Tsurai Mudataken. Esse nome é mesmo, o Slime. Esse anime aí que o pessoal tem muita gente falando sobre ele e ele terminou agora a sua primeira temporada. A gente vai falar um pouco sobre ele aqui pra vocês, vamos apresentar aí. Já que vocês pediram tanto, então bora pro cast. Então, Zodrak, eu vou começar aqui com a sinopse desse anime, que provavelmente não é a que eu vou falar, mas a minha vai ser um pouco mais legal. Ou não, né? Ou não. Tem esse pequeno detalhe. O anime começa um rapaz aí, mais ou menos de 37 anos aí, o Minami Satoru, que dá um molão e morre no começo do anime. O primeiro episódio o cara morre. E ele vai parar em um mundo paralelo, um mundo diferente, e ele renasce como um slime. Uma bolinha azul, gelatinosa, e daí pra frente começa o anime. Essa foi minha simples e objetiva sinopse. Mas tem muita coisa ainda que tem que falar, né? Então pode começar. Pra começar, o Minami, ele era um funcionário de uma empreiteira. E é importante a gente saber disso porque mais pra frente na história faz diferença. E ele vai entrar com um amigo dele na rua, que queria apresentar a namorada dele, né? E durante o encontro lá na rua, brota um cara do nada com a faca na mão e vai pra apunhalar esse amigo do Minami. Só que ele entra na frente e acaba tomando a facada no lugar do amigo dele. Ele dá um molão, né? Não, ali no caso ele foi herói, né? Ele não, sim. E se não fosse o Minami que ia pro mundo paralelo, o outro provavelmente iria pro mundo paralelo. Ou não, nunca você sabe. O anime acaba no primeiro episódio, o cara morre, acabou. Um episódio de anime. Aí só descreve. Então, aí enquanto o Minami tá ali no chão sangrando, do nada ele começa a escutar uma voz, resistência a tal coisa adquirida. A cada sensação que ele tem, ele escuta essa voz falando que adquiriu resistência a alguma coisa, né? Resistência à flutuação térmica, a dor, ataque físico e também um corpo que não precisa de sangue. Aí, bom, enquanto ele tá morrendo, ele diz as últimas palavras pro amigo dele. E o que ele falou pro amigo dele? Quais foram as últimas palavras? Ele fala pro amigo dele pra jogar o PC dele no banheiro, né? Por que será? Já que tinha coisas no HD que ele não queria que alguém visse. Uma parada muito suspeita, assim. Sei lá, devia ter um rentão de tentáculo. Aqueles 80 GB de pornografia. Tem mais duas outras coisas aqui que enquanto ele tá morrendo ele pensa e fala que, bom, como ele tava morrendo virgem, ele disse que se ele renascesse ele iria agarrar todas as garotas que parassem na reta dele. Então a voz fala habilidade única predador adquirida, ok? E outra coisa que ele pensa é que se um cara virgem aos 30 anos vira um mago, então como ele tinha perto dos 40, então se fosse com ele seria um mago, ou seria um sábio, logo seria um grande sábio. Então a voz diz habilidade extra sábio adquirida e depois essa habilidade vira grande sábio. Então ele morre. Então a gente pode partir de uma premissa que esse anime ele já começa com uma morte do protagonista que renasce em outro lugar, que assim vai dar a história pra frente. Só que a gente ainda tem algumas coisinhas pra falar aqui. Esse anime ele tem por volta de uns 25 episódios, foram 25 exatos, né? São 23 e 2 extras. Isso. O ano de lançamento dele foi outubro de 2018 a março de 2019. O autor Fuse, que eu não faço ideia de quem seja. Pseudônimo, né? O pior é que não dá pra saber se é BD ou BD. É o estúdio 8-bit, né? O mesmo estúdio que o Infinity Stratos.
E pra quem não sabe que anime que é esse, Infinite Stratos, é um anime de 2011 que tem um lance de mechas, uns trajes cybertech lá. Um anime até que legal, eu cheguei a assistir na época. Eu ainda não vi, não. A obra desse autor aí, o Slime, é a primeira que eu tô vendo. Sim, eu também. Então nós temos o primeiro episódio que ele morreu e já daí pra frente já começa a jornada dele como essa bolinha azul, o Slime, e ele nasce numa caverna, né? O primeiro episódio ali, mais ou menos, ele tá da metade, né? Da metade pra frente ali. No meio do primeiro episódio, que é quando ele nasce na caverna e dali ele se dá conta que ele de fato morreu e renasceu como Slime. Ele não sabe aonde ele tá, ele começa a meio que fazer uma pesquisa ali territorial, dá umas voltinhas ali e tudo, até que ele pega lá e ele encontra uma planta branca lá e ele absorve com seus poderes, ele descobre que ele tem esse poder. Sim, e daí ele vai percebendo que ele não sente frio, fome, nem nada, que lembra que no comecinho eu falei que enquanto ele tava morrendo, tava sentindo um monte de sensação, a voz falava resistência, tal coisa de cripto. Sim. E é por isso também que aquela voz falou também, corpo que não precisa de sangue. Tudo que ele passou enquanto ele estava morrendo foi importante para definir a forma de como que ele ia renascer nesse mundo. Por ele ser um slime, ele não precisa de sangue, no sentido dor física, esse tipo de coisa. Eu vou ser sincero pra você que no começo eu não queria muito ver o anime, não queria acompanhar, eu só vi o anime porque você me recomendou pra ver que tava maneiro. Sim. Aí eu comecei a ver ali o primeiro episódio e já fiquei meio assim, até o momento que eu vi ele usando os poderes dele ali, absorvendo outros monstros, animais assim dentro da caverna. Aí tem aquela habilidade dele que qualquer coisa que ele ingere adiciona as habilidades daquela criatura nele, né? Não só criatura, como objetos, plantas, esse tipo de coisa também. E que isso daí foi a habilidade predador, que, como ele disse que ele ia pegar todas as garotas, foi a habilidade que a voz interpretou e transformou numa habilidade. Poderzinho nem um pouco apelão, né? Não. Quando no anime explicou o que essa habilidade de predador era e mostrou ele usando, eu já pensei, cara, esse bicho vai ficar roubado, vai ser muito roubado, mas vamos ver até onde vai. Aí ele vai lá, ele absorve lá uma cobra lá gigante, uma aranha, um morcego, uma centopeia, um lagarto. Ele absorve lá as habilidades deles. E ele consegue mimetizar a forma, ou seja, ele assume a forma do que ele consumiu também, de serviu. Esse é um dos poderes mais escroto que ele tem, cara. Cara, eu acho que esse é um das habilidades mais apelões que eu já vi em anime até hoje. Não, sim. Tipo assim, eu falo escroto, mas não é na questão de seja ruim. É tipo assim, o cara ser um escrotizador, entendeu? Sim, um apelão. Muito. Apelão sem noção. Muito sem noção. Até que ele escuta, ele não escuta, né? Ele não conseguia falar, nem se comunicar, ele só se comunicava por gestos, que a geleinha lá, o corpinho dele fazia. É isso que eu acho interessante, porque você vê aquela bolinha, poxa, como não fala, não enxerga, não ouve, como que ele vai se expressar, se comunicar? É legal que eles conseguiram eles conseguiram fazer uma parada com o visual dele, de demonstrar o que ele pensa ali com simples emoções, tipo, deixar um ponto de exclamação quando ele tem uma ideia nova, isso para demonstrar que ele tá pensando também. Isso eu achei legal. Até que ele consome ali, ele absorve um morcego, né? E uma das habilidades do morcego é o sonar, então ele consegue reproduzir fala, essas coisas assim, a partir da habilidade apelona dele, de absorção. Exatamente. Que além de você, aquela habilidade, além dela adquirir habilidades novas, ela também combina a habilidade uma com a outra para dar coisa nova. Sim, então é só que troço roubado.
Muito roubado. Então, ele sente uma presença muito grande dentro dessa caverna a partir da caminhada dele. Na verdade, ele bate numa espécie de parede, que é aí que ele percebe a presença. Então, ele sentiu, mas lá, um pouquinho antes ali, ele meio que já tava sentindo uma parada meio estranha ali, né? Ainda mais que aqueles animais que ele tava, eu achava que era medo. Quando eu vi, ele tava meio com medo assim. Mas quando ele bate nessa parede invisível, que ele vê lá o Veldora, não é? Veldora, o dragão do vendaval. Então, esse daí é um dos dragões mais fodas que eu já vi em anime. Cara, só pra você saber, ele tá preso na caverna, né? Só pra ele tá preso lá, ele devia ser um grande filho da puta. Ou pelo menos devia ser um bicho muito forte pro pessoal deixar ele solto aí. Sim, ele tava selado, na verdade ele tava selado, né? Ele conta que teve um confronto e tudo mais, ele foi selado lá, aí há 300 anos. Ele pega, se apresenta, ele faz praticamente, resumindo a história, ele faz um pacto com o Slime. Sim. E aí que é uma coisa que a gente aprende que nesse mundo os monstros não têm nome. E quando os monstros recebem o nome de alguém, eles evoluem. Eles ganham poderes e status novo. E quanto mais forte for a pessoa que der o nome, tão forte quanto o monstro fica. Isso que eu achei maneiro. E é legal que, o dragão que faz amizade ali com o Slime, ele resolve dar um nome pro Slime que é Rimuru. E como o dragão é forte pra caramba, o Slime também acaba ficando mais forte. Como se ele já não precisasse ser mais forte. Sim. Aí, além dele dar um nome, ele dá um nome e um sobrenome, né? Que aí ele deixa ele... Sim. Que é Tempest. Aí deixa ele mais roubado ainda. Deixa ele mais forte ainda. E nessa brincadeira toda aí, os dois entram em um acordo e no pacto deles, o Rimuru oferece em levar ele pra fora dali, dentro do corpo dele. Como? Absorvendo ele, né? Como poderia ser? Ele absorve ele lá com aquela babaquice daquele poder dele, que é um dos poderes mais roubados que tem, não tem como. Ele absorve ele pra poder sair dali. E é aí que ele ganha um pouquinho a mais de poder também, né? Tá, mas você sabe o porquê exatamente que ele fez isso, né? Por que ele absorveu o Veldora? Porque o Veldora não conseguia quebrar aquela magia de aprisionamento, e o Rimuru também tentou fazer isso, só que ele não conseguia. Então o que ele fez? Ele conseguiu absorver o Veldora para, enquanto o Rimuru tentava descobrir uma solução de fora, o Veldora tentava descobrir uma solução de dentro. Então os dois trabalhavam em conjunto dentro do corpo do Rimuru. Aí ele conseguiu liberar o Veldora de novo. Sim, sim. E uma coisa que é importante a gente comentar do Veldora é que ele é um dragão de tsundere. Isso foi a coisa mais engraçada. Explique para os ouvintes. Tem alguns ouvintes aí que não sabem o que é tsundere. Explique para eles aí o que é. Então, tsundere é aquele personagem que é orgulhoso, arrogante, que até gosta de uma pessoa ali e tal, mas ele maltrata, bate na pessoa. Vamos pegar um exemplo, a Sakura do Naruto. A Sakura do Naruto é um bom exemplo de tsundere. A Taiga do Toradora, a Sohara do Sora no Toshimono. São personagens ali que gostam ali do outro, mas não quer admitir, tá ligado? Aí quando tá sendo todo gentil, aí percebe que tá sendo todo gentil e do nada fica arrogante, agressivo. É uma pessoa orgulhosa que não sabe muito bem demonstrar o que sente. E tem medo de demonstrar. Então, ouvintes, agora vocês sabem que é uma pessoa tsundere. E agora nós vamos falar um pouco sobre o resto do anime. A gente deu aqui meio que uma explicação no começo. O anime tem 25 episódios, a história é um pouco densa em certas partes e algumas meio que corridas. Então a gente vai tentar fazer um resumão aqui numa corrida contra o tempo aqui no podcast. A gente vai correr igual uma certa parte do anime fez também, né? Para poder falar um pouco sobre o anime para vocês. Então
Então aqui a gente pode falar então que a partir do momento que ele absorveu o dragão, ele dá um jeito de sair da caverna, né? Ele até ali ele encontra com alguns personagens ali tentando sair da caverna, que eu não vou falar quem, porque é spoiler e vocês podem ir ver o anime. Ele não chega a encontrar. Não, ele encontra. Ele só vê. Não, ele encontra, mas o pessoal não encontra ele. Então ele encontra. Não, ele é porque quando a gente fala encontra, normalmente é quando os dois se vêem. No caso ali foi só o Rimuru que vê. Ele encontra, mas não faz contato com a galera. Ah, sim. Entendeu? Aí Agora ele faz sentido. Aí Agora- ele sai agora da eu caverna e tudo mais. Aí ele sai da caverna, ele cai numa floresta. E ele acaba chegando também num vilarejo de Goblin. Não é o anime do Goblin Slayer, mas ele acaba encontrando goblins. Não é o anime do Goblin Slayer, mas quem tá pedindo aí pra não falar enchendo o saco da gente pra falar sobre Goblin Slayer, a gente vai gravar também, mas espera. Espera uns 2 anos aí, mas quando a gente conseguir. Espera aí até sair o anime todo, sacanagem. Então ele encontra ali uma vila de goblins e ele começa ali a interagir com os goblins e tudo mais, vê que eles são bem ruins, eles são bem fraquinhos. Os goblins são tipo eu. Então, peraí, então se eu renascesse nesse mundo, eu ia renascer na vila dos goblins? Aí eu não sei. Depende do jeito. Deve-se. Depende do jeito que eu ia morrer, né? A morte influencia. Pode ser. E nessa jogada aí dele encontrar com os goblins e tudo mais lá, ele conhece o chefe lá da tribo dos goblins com o filho dele. Aí tem um rolo lá, ele resolve ajudar os goblins, porque tá tendo um ataque, né, de uns lobos ali que tem na floresta, uns lobos gigantes que estão atacando direto ali a vila dos goblins. Aí eles entram em acordo ali, ele começa a ajudar eles, ensina eles a fazer alguns tipos de armadilha, armas, umas coisinhas pra fazer uma cerca pra tentar conter, né? Usar de defesa. Aí eles vão, lutam com os lobos, eles lutam entre si lá. Ele acaba matando o chefe dos lobos. Ele mata decapitando, que foi uma cena bem maneira. Eu não tava esperando que tivesse aquela cena nesse anime, do jeito que foi feito. Foi bem feito, cara. Foi legal. Não, foi maneiro, eu também curti. Aí daí pra frente o anime já me ganhou. Dessa parte aí pra frente o anime já me ganhou. Sim. Quando eu olhei, tem as partes engraçadas, mas tem umas violênciazinhas maneiras também. Pensei, já me ganhou. Aí então, filho do lobo lá resolve abaixar a cabeça e entender com que ele é superior aos lobos lá, e ele aceita ele como um novo chefe da matilha, como se fosse assim, né? Sim, mas é porque também, além de derrotar o pai, o líder da matilha, o Rimuru também usa a habilidade de intimidação lá, usa um grito lá que faz todos os lobos ficarem submissos. Aí, e a outra coisa que, tipo, ele faz as coisas, principalmente no começo, ele faz por fazer, sem pensar nas consequências, e a gente fica mais interessado nas consequências do que o que ele vai fazer em si. A gente, pelo menos no meu caso, eu fico mais interessado nos outros personagens, o que as consequências do Rimuru vai afetar os outros personagens, que isso que vai fazer a história rodar. Não, só ver o Rimuru adquirindo habilidade, matando os caras, não tem tanto interesse, pelo menos pra mim. Porque nesse começo ele é muito overpower, né? E também ele tá enfrentando uns bichos fracos, né? Então, se você comparar o power level... Não, mas tipo assim, o power level perto de qualquer outro, né? Porque ele é muito overpower. Sim. Mas tô falando isso de começo. Não, tem sim. Muito forte pra comparar poder com ele. E nessa brincadeira aí deles aí, ganhando dos lobos, eles ficam amiguinhos ali, vamos se dizer assim, e ele resolve nomear cada goblin. Sim, e aquele negócio, porque ele não entende esse lance dos monstros não terem nome. Ele não sabe, até o momento ele não sabe, né? Até ele não sabe. E pra ele dar um nome não é nada demais, mas pros monstros é uma coisa maravilhosa, né? E tem o fato de que quanto maior é o nível do monstro que você está nomeando, mais magícula você gasta. Magícula é o poder mágico que todo ser tem. Então, como ele dá um nome para uma vila inteira, ele gasta muita magícula
e ele acaba desmaiando e dormindo por uns 3 dias. Cara, e esse é um dos episódios mais legal que tem quando ele acorda, que ele vê como que a galera ficou, que todo mundo evoluiu. É, exatamente. Porque lembra que toda vez que você dá um nome pra um monstro, ele evolui? Então, ele já nem reconhece mais os Goblins de antes. Cara, o mais legal de tudo que eu achei foi lá que o líder lá, o ancião da vila lá, ele era um goblinzinho velhinho, todo cocorado. Todo capenga. Aí ele vira um bodybuilder monstrão com cabelo descendente. Ele vira um brucutu gigantesco. Ele fica tipo um Rambo, maluco. Ele fazendo aquelas poses daquelas competições de Strongman, tá ligado? Ele me lembrou, esse personagem me lembrou muito o Armstrong do Fullmetal Alchemist. Sim, cara, muito igual. O jeitão. E ele é um dos meus personagens E ele é um dos meus personagens preferidos, cara. Eu gosto muito dele e do Gobeta. Tô ligado. O Gobeta é um goblinzinho que é o único que não muda. É o mais legal de todos. A única coisa que acontece... Não, e o cabelo. Porque quando ele era pequenininho, ele tinha um cabelinho escrotinho, meio branquinho assim. Aí ele... quando ele evolui, ele cresce um pouquinho só e fica com um moicanozinho. O cabelo dele ele cresce um pouquinho. Aí até o pessoal fala, pô, todo mundo mudou. Que tem até aquela cena que o Rimuru olha as goblins fêmeas assim, ele... Como que ela ficou assim? Aí dá sempre aqueles focos assim em outras partes do corpo, né? Aqueles ângulos. Aqueles ângulos de filmagem. E a gente pode se dizer que dessa parte pra frente é que começa a mesma história, né? Que eles começam a incorporar ali um tal de um Lorde que vai aparecer pra poder acabar com tudo e tudo mais, que é o Lorde dos Orcs, né? Isso, o Lorde dos Orcs que chega devorando tudo que para na reta. Todo tipo de criatura. E o pior também é que eles se devoram. Os próprios aliados, né? Se você for ver a explicação do canibalismo, tribos e tal, os caras, eles comiam a carne de quem derrotavam para assumir as habilidades e os poderes daquele que eles derrotaram. Então, é a mesma ideia aqui dos orcs. Quando o aliado deles cai, além de não ser um desperdício de carne, é para... Bom, a força dele vai ser nossa força agora. E a gente vai continuar em frente. E aí entra na parte que eles encontram com os personagens que eu achava os mais fodas do anime. E depois eles viram uns merda. Eu sinceramente, que são os trolls, não é? É troll? Não. São os ogros. Ogros. Eu sempre confundi troll com ogro. É porque normalmente em anime, jogo, essas coisas, orc e ogro é a mesma coisa, né? Só que um com nome em português e outro com nome em inglês. Só que nesse anime aí tem uma diferença. E, pô, é os personagens mais legais que aparecem, assim. Até o jeitão deles são meio samurai e tudo mais, assim. Sim. E, pô, depois o Rimuru enfrenta eles lá e tudo mais. E eles são nomeados e eles assumem meio que uma forma mais humana, assim, que eu não curti muito. Eu só curti a do velho, que, pô, o velho é sensacional. O velho ficou muito foda. Pô, o velho é o melhor personagem dos ogros ali, cara. Ele é um dos espadachim mais foda que tem ali, cara. Sim. Tanto que ele até ensinou o rei dos anão lá, que de anão não tem nada, né? O maluco é um armário 2x1 e anão. Como assim, velho? Não dá pra entender. O maluco é mais alto do que a gente, velho. E olha que a gente tem mais de 1,80 de altura. E nesse meio dessa brincadeira aí também, a gente tem que uma das personagens importantes do anime, que é ela que encontra com o Rimuru e acaba que a gente pode dar um spoiler ou não? O que acontece? Melhor não, né? Eu sei que é um... Não, que spoiler? Dá spoiler. Pode, então tá. É uma das personagens mais importantes do anime, o nome dela é... Shizu. É a Shizu, ela tá morrendo, ela sabe que ela... O legal que eu achei é que ela sabe que ela tá morrendo, quanto mais poder ela usar, quanto mais magia ela usar, ela vai morrer, ela já tem essa consciência, ela acaba criando um vínculo muito grande com o Rimuru, dali pra frente ela
ela tem um certo poder muito grande, que é explicado que algumas pessoas, elas param nesse mundo não porque elas morreram, e sim porque elas foram invocadas do mundo que ela vive, do mundo dela, para esse mundo, para ser recipiente de algum espírito foda, que tem lá algum demônio, algum anjo, alguma parada assim. Na verdade, eles invocam... Os magos usam um ritual que dura dias e tal, pra invocar criaturas de outro mundo pra usar como armas mesmo. E muita dos personagens que estão nesse mundo, como a Shizu, são pessoas do nosso mundo, se você for parar pra ver. Sim. E eles são fracassos, porque são criaturas sem poder, sem porra nenhuma. Mas como a Shizu foi invocada por um dos Lord Demônios lá, e no caso ele viu que ela tinha uma resistência a fogo, tinha alguma afinidade, tinha porcaria nenhuma, porque ela tava toda queimada porque ela acabou de sair da guerra. Meio que dá a se entender que, tipo assim, algumas pessoas que são invocadas, elas têm uma certa habilidade com algum elemento, né? Com algum elemento ou uma certa força de vontade que ela consegue suportar mais coisas do que uma pessoa normal, né? No caso dela pode ter sido parecido com o fato do Rimuru ter morrido esfaqueado e ele ser tolerante à dor, né? Então, por ela ter passado para aquele mundo em chamas, toda queimada, então... Porque quando ela foi puxada para aquele mundo lá, no mundo dela tava acontecendo uma guerra, né? Se não me engano, devia ser, se a gente parar for analisar assim, pode ser que seja a Segunda Guerra Mundial. Por aí. Só que na história não chega a explicar, mas dá a entender que era isso. E por esse fato dela ter essa afinidade com fogo, o Lorde Demônio, acho que é Leon, se não me engano é o Leon. O Leon. Ele coloca o espírito do Ifrit no corpo da Shizu. Que o Ifrit é um espírito elemental do fogo. E aí, dessa parte pra frente, do que eu falei que ele encontra lá com os ogros e tudo mais, ele tem uma parte que ele acaba a Shizu perde o controle, né? O controle. O poder dela estoura, o Ifrit assume o corpo dela e ele tem que enfrentar, né? O Ifrit. Aí acaba que ele absorve o Ifrit nesse poder babaca dele. Que era óbvio. E é engraçado que quando o Ifrit usa uma magia boladona de fogo no Rimuru, e aí, tipo, tá lá pegando uma torre de fogo, assim, e ele lá dentro, ai, caralho, ferrou, agora não tem o que fazer, eu vou morrer. Tipo, ele tá pensando, gritando desespero, e ele tá lá. Até que ele olha, eu não tô sofrendo dano, por quê? Aí que vem a voz do grande sábio, você tem resistência a fogo. Aí eu pensei, porra, como é que você não percebeu isso logo? E só da gente lembrar que ele tem resistência a fogo, já dava pra ver que a luta ia ser muito roubada a favor dele. Sim. É óbvio que ele absorveu o... Aí ele ganha um poder muito escroto, que é aquele fogo negro dele lá, que junta o poder dele com o poder do dragão e o poder de um raio negro do doideira lá. Que aí ele fica muito mais overpower, aumenta mais ainda as magículas dele, e ele acaba... É derivado daquela habilidade roubada do Predador, que você combina habilidades uma com a outra. Sim, aí ele acaba pegando o corpo da Shizu, levando pra aldeia, né? E lá ela tá na beira da morte, os dois conversam, ele faz uma promessa pra ela e ela faz uma promessa pra ele, que é deixar ele absorver o corpo dela. Então é aí que o Slime ganha um corpo. É assim que ele assume a forma humana, porque como a gente via na intro do anime, via ele assumindo a forma humana, pensava, mas como que ele vai assumir uma forma humana? Já que as formas que ele tem é de coisa que ele come. Então será que ele vai... Como que ele vai devorar uma pessoa pra ter aquela forma? E aí que mostra como que ele devora a Shizu, porque era um desejo dela, de morrer, já que ela tava cansada daquele mundo. Né? Não, e ele ainda promete pra ela que é terminar de fazer a missão que ela não fez, né? Que é matar lá o Lorde Demônio que trouxe ela pra aquele mundo e ajudar... Na verdade, a missão dela principal era salvar as crianças que eram alunos dela, que passaram pela mesma situação dela, de ser invocado para aquele mundo, mas era um fracasso, então... Não, sim, é porque eles tinham tempo de validade, né? Sim, e como ele
E é engraçado que como as crianças tinham o prazo de validade, tanto elas quanto o resto do mundo, tipo, cagava pra... vai morrer mesmo daqui a 5 anos? Então eu não preciso me preocupar com essa criança, não foda-se ela. Era bem isso, assim. Então, dessa parte daí pra frente, a gente pode dar uma corrida aqui e explicar Igual que no anime. igual no anime, porque é muita coisa, gente, e não tem como ficar explicando Uma tudo. temporada de 25 episódios, né? Caramba. E aparecem mais personagens importantes, igual o Gabiru aparece. Melhor personagem. Cara, ele é um personagem, ele é tão merda, que ele dá a volta e fica bom. Ele é bom porque ele é ruim. Aí entra naquele pequeno arco lá do Lord Orc lá, que ele dizimou a vila dos ogros lá, tá dizimando um monte de lugar, vai dizimar a aldeia lá do Gabiru, e tem o confronto do Rimuru com o Lord e o Orc, que ele usa as habilidades escrotas dele de novo pra poder ganhar, né? Que, mais uma vez, é óbvio que ele usa essa habilidade roubada pra derrotar o Lorde Demônio Geld, que esse era o nome dele. E acontece que ele ganha uma segunda habilidade tão escrota quanto a dele do Predador. Sim. Que é aquela habilidade que o Lorde Demônio tem. O Lorde Demônio também tinha uma habilidade parecida. Então, além dele ter a dele, ele pegou a do Lorde Demônio também, cara. Que ele pode consumir qualquer coisa e adquirir as habilidades que ele quiser daquele corpo. Então, você já... Ou seja, potencializou o que ele já fazia. Ele fica muito apelão, muito mais apelão. Tá, mas como o anime tem muita coisa pra gente falar, e se a gente fosse falar tudo ia demorar muito tempo, então eu acho que a gente pode já ir pro finalzinho do cast. Nesse anime todo, o que eu tirei de conclusão, agora aqui nós vamos chegar na parte do anime que a gente vai falar um pouco sobre o que a gente achou. Já damos bastante spoiler, já falamos bastante desse anime pra vocês aí. Eu curti, foi um anime que me prendeu bastante. Eu gostei. Você falou comigo, te surpreendeu, né? Você Não, tava sim. Eu tava esperando muito menos. Tipo assim, os 2 primeiros episódios, eu tava... anime, não sei o que. Cara, do terceiro episódio pra frente, quando já começa a parada ali dos goblins, dos lobos, eu falei, caraca, eu já fiquei meio assim. Aí já entrou o arco. Ficar na curiosidade, tipo, aconteceu isso. E daí pra frente? Quem que vai desenrolar, né? Acabou que o anime me pegou numa parte que eu gosto muito, que é muito, mas muito chorreado de RPG, cara. Tem muita coisa tirada de RPG. É muita coisa tirada de RPG e, eu comecei a ficar olhando, assim, pela visão de mestre de RPG, de jogador de RPG. E, aquilo foi me prendendo bastante. Curti, cara. Eu curti. Eu recomendo. Quem quiser ver, pode ver isso. São 25 episódios. Na verdade, são 23. 2 extras. Um que conta antes de tudo e o outro pra finalizar mesmo. O outro é como se fosse um resumo, né? É um resumão de tudo. É um resumo, só que não é um resumo igual aconteceu no meio do Goblin Slayer, que simplesmente pegou certas partes do anime e passou como se fosse um episódio. Não, aqui no resumo, além dele contar, fazer o resumo da história, conta o Veldora narrando e falando algumas outras coisas, comentando em cima. Então é um episódio bem engraçado, e como já tá prometido uma segunda temporada para 2020, eu não achei um episódio inútil de resumo, porque quando a gente for pegar pra ver a segunda temporada... É só ver ele, né? Só de ver esse extra você já consegue lembrar algumas coisas que, beleza, dá pra eu ver sem muitos problemas. E eles conseguiram fazer uma coisa que a gente não conseguiu, que foi resumir 25 episódios em 23 minutos, e a gente tem um podcast aqui de mais ou menos 1 hora, 1h10, e a gente não conseguiu resumir isso tudo. Ih, longe disso. Você achou as suas impressões do anime? Então, cara, por ser um anime de Isekai é esses animes de que o personagem principal é levado para algum outro novo mundo e a história se desenrola ali. É um gênero que eu já vi muito por aí, se repete,
E eu tava esperando que o Slime também fosse um pouquinho disso. Mas depois você vê que ele não é tão a mesma coisa de sempre, tá ligado? Tem as partezinhas ali que te prende pela história, não por você querer ver o personagem principal sendo fodão. Foi o que mais me prendeu, foi o que eu disse antes, dessa parte das consequências do Rimuru afetando o resto do mundo. Então ele faz uma coisa que pra ele não é nada, mas afeta uma cidade do outro lado da floresta, alguma coisa assim. Então é um anime que eu recomendo, igual eu recomendei pra você, né, Francês? Sim. E pode ver de boa que tem umas partes ali de luta bem legal e umas comédiazinhas também. E é isso. Não, e tem até a parte lá no anime também que ele tem até que usar uma máscara que ele pega da Shizu, né? Pra ele poder esconder meio que a presença do poder dele, porque o poder dele é tão grande que o pessoal sente, tipo, uma aura ruim, foi né? por isso que quando ele chegou na Vila dos Goblins, os Goblins já ficaram com um cagaço e que queriam que ele fosse o líder dele, porque perceberam que ele era um bicho muito forte. E isso também dava um cagaço. Então, se fosse pra uma outra cidade, o pessoal ia sentir aquela aura maligna e tratar ele como uma ameaça. Sim. Até em outros lugares que ele chega também, né? Às vezes ele tem uma noia dele, que às vezes ele quer mostrar que o corpo humano e não quer mostrar o corpo de slime. E às vezes ele só mostra o corpo de slime e não quer mostrar o corpo humano dele, né? Porque quando ele quer negociar alguma coisa com alguém, se ele for na forma de slime, a pessoa com quem ele tá negociando vai olhar assim, ele é um slime, ele é um boss, que slime são as criaturas mais fracas desse mundo, né? Então a pessoa não vai levar ele a sério. Quando ele quer negociar com a pessoa de boa, tipo assim, ou quando ele não quer mostrar o poder dele e ele quer que a pessoa subestime ele pra ele ver qual é do mundo, aí que ele fica na forma de slime depois que ele assume as habilidades roubadas dele. Sim, e tem que ter uma parte lá que é no comecinho, né? Que tem uns bandidos numa fila lá da cidade, lá dos anões lá, que ele é só um slime, que não sei o que, aí ele assume a forma do lobo do lobo e dá um cagaço em todo mundo da fila. Então, Zodrak, pra gente já começar a se encaminhar no final aqui, quem é seu personagem favorito? Pode ser 3, cita 3 personagens assim, que você mais gosta no anime inteiro. Porra. Ou eu tenho 3. Eu falei 3 porque eu tenho 3 personagens que eu gosto bastante do anime, que eu curti muito. Então fala os 3 aí. Cara, o primeiro é o Rengar, o lobo. Não tem como, ele é foda. Uhum. Ele é um dos personagens mais foda que tem. O segundo é o Rigurd, que é o velhinho que vira o marombeiro. O Goblin Maromba. E o terceiro é o Gobuta, que é o goblinzinho lá com o moicano branco lá, ó. Que fica a porradeira. Que, pô, toda cena que ele aparece, cara, é muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado, cara. Engraçado mesmo. Ele é tipo aquela criança que só faz merda. Exatamente. É tipo eu, só que atualmente, né? Só faço merda. Cara, o meu personagem preferido não tem outro a não ser o Gabiru. Eu sabia que você ia. Eu sabia que você ia falar. Porque ele é um bosta, mas ele é engraçado, cara. E também um outro personagem que eu gostei é a Millie, que é aquela Lorde Demônio lá. Lá pra frente o pessoal vai. Que aparece. Ela vai aparecer, o pessoal vai saber aí. Então, pra gente ir finalizando o podcast por aqui, agora vem a nota. Nós vamos começar com as notas para algumas obras em formas de canecas de café, porque aqui o podcast é do Cafeína Visceral, então a gente tem o Visceral Cash. Então, quantas canecas de café de 0 a 5 você dá para Slime? Eu não vou falar o nome todo porque eu não sei pronunciar esse raio. A gente fala Slime. Eu também falo Slime. Todo mundo fala Slime porque facilita. Cara, eu vou dar 3 canecas e meia de café. Então no nosso padrão aqui, tipo assim, é muito bom, né? É muito bom o anime. Eu não vou dar 5 nem 4 canecas, porque
o anime não é isso tudo, a história dele não é tão elaborada, porque a animação é legal, mas normalmente o que me prende mais é a história. E como é uma história bem simples, pelo que a proposta dele tá bem ok. Então, 3 canecas e meia. Show. Eu também, por volta de 3 canecas e meia, pelo mesmo motivo. Ah lá, copião, ó. Nem pra falar 3 canecas e um quarto. Eu vou dar, então, 3 canecas, 3.3 canecas. Eu vou dar 0.2 a menos. Não, você pode falar 3 canecas e 2 dedinhos, não sei, alguma coisa assim, pô. Por aí. É 3 canecas e 2 dedinhos, aquele chorinho de café no final ali. O chorinho do resto da garrafa, né? Ele inovou em poucas coisas. A história dele é bacana, mas não é, nossa, meu Deus, que história. Ele é mais do mesmo. Se você for parar pra pensar, se você for ver o anime em si, ele é um anime muito divertido. Ele é a parada que você quer saber o que vai acontecer. As batalhas, mesmo o Rimuru sendo muito apelão, são batalhas legais, algumas dignas de Dragon Ball, eu diria. A pessoa, às vezes o ouvinte pode achar, não é pra tanto e tudo, mas tem uma ou outra, principalmente no episódio que volta lá no início antes de tudo, que é a luta da Shizo. Pô, é uma das melhores lutas que tem no anime. Aquela é a melhor luta. Cara, pra mim, ela é a melhor luta que tem. E a segunda melhor luta pra mim que tem é a luta que eles vão enfrentar o Lorde Demônio lá, que começa a mostrar o poder de todo mundo. Todo mundo começa a usar o poder. O que eles vão enfrentar o Lorde War? Isso. Eu só gostei dessa luta. Essa luta acaba rápido, mas eu só gostei dela porque mostra eles fazendo muito. Todos os personagens, cada um usa seu poder, então você que tá ali vendo, você consegue ver o que eles podem fazer, entendeu? Você vê o potencial de cada personagem, né? Sim. Não tá ali só por cá. Sim. E é aquilo, né? O anime, ele chega num ponto que ele começa a dar uma corrida disparadamente louca, desenfreada, do nada, né? Eu creio que ali pro episódio 14, 15 pra frente já... Foi por aí. Já começa a dar uma acelerada. Já começa a dar uma acelerada, né? Eu não sei o motivo também, às vezes pode a produtora lá, o estúdio que tava fazendo, quis dar uma corrida e tudo mais, não quis arrastar tanto, tudo mais por contrato, mas é isso aí, meu é 3.2 dedinhos, canecas de café aí pra Slime. Então a gente vai finalizando por aqui o podcast. A gente deixa essa indicação aí pra quem não viu esse anime, pode ir lá ver. A gente vai fazer mais podcasts sobre anime aqui. Ele vai entrar como um extra, provavelmente os outros pode ser que entra como extra também, ou fixo, a gente vai ver, quanto mais melhor para todos. E pode deixar seu recadinho aí, Osório. Bom, primeiro recadinho é que queremos feedback, então deixa aí algum comentário ou no Instagram, no Twitter da gente aí, no site. Fala aí o que você achou do anime. Se você gostou, não gostou, do que gostou ou não. Recomenda animes pra gente. Recomenda. Mas não recomenda aqueles animes que tem tipo 500 episódios, não. Faz favor. Por favor. Por isso que eu não assisto One Piece e eu tô me segurando pra assistir de hoje. Mas eu ainda vou assistir de hoje. E, bom, recomendo o podcast também pra alguém. E segue nós aí nas redes sociais, Twitter e Instagram é @f_Ozodrak. Tem também a twitch.tv/Ozodrak_, que eu tô fazendo aí umas lives de Magic Arena, algumas outras coisinhas também. E no canal no YouTube, que é o Ozodrak Joga, que eu tô voltando a postar os vídeos também de vez em quando. E era isso tudo. E também pode seguir lá nas redes sociais do Cafeína Visceral, Instagram e Twitter, @Cafeína Visceral. Temos também lá o site do Visceralcast, pode acompanhar lá, você pode deixar o feedback. Por favor, deixem feedback, mandem nas redes sociais. Estamos no Spotify, conseguimos, estamos lá. E na maioria dos agregadores também, nós estamos. Então segue a gente no Spotify lá, dá preferência lá, indica pros amiguinhos. E nós... Importante.
Muito importante. Tem também lá o canal do Cafeína Visceral lá no YouTube, tá um pouco parado. A gente deve voltar aí mais pra frente, não agora. Estamos fazendo aqui meio que uma dedicação ao podcast, que a gente gosta muito. E é isso aí, galera. Porque o nosso objetivo é a conquista. Sim, o nosso objetivo é a conquista. Meu objetivo é a conquista! Então a gente vai ficando por aqui. É isso aí, galera. A gente deixa aquele forte abraço aqui do Visceral Cast. E muito obrigado. Valeu, falou! Falou!